Por 40 anos, o trabalho de Marquito foi simples: fazer o Brasil rir, errar a dublagem na cara dura, apanhar do convidado nervoso, olhar para o Ratinho com aquela cara de quem não sabe de nada. Ele fez isso tão bem, por tanto tempo, que virou parte da paisagem da televisão brasileira. Um rosto que você reconhece antes de lembrar o nome. Mas existe uma manhã que nenhum roteirista de comédia teria coragem de escrever. Na Vila Gustavo, zona norte de São Paulo, um homem perdeu o pulso no asfalto. Sem câmera, sem plateia, sem ninguém para cortar a cena. O que salvou a vida desse homem foi uma coincidência que parece impossível demais para ser verdade. E o que aconteceu nos 62 dias seguintes pesou de um jeito que o Brasil inteiro sentiu sem conseguir explicar. Como alguém que passou a vida inteira fingindo que as coisas davam errado foi derrubado de verdade numa manhã comum? O que a queda revelou sobre uma carreira de 4 décadas que muito pouca gente parou para medir? E o que significa, hoje, o sorriso que esse homem mostrou para uma câmera de celular dentro de um quarto de hospital? Antes de responder, precisamos voltar ao começo. Marco Antônio Gil Ricciardelli nasceu em 26 de março de 1960, na cidade de São Paulo. Desde cedo, o palco não era uma aspiração. Era um ambiente natural. Filho de Luzia Gil e Carmo Ricciardelli, ele cresceu em uma família onde o entretenimento já circulava como segunda língua. O tio materno era Raul Gil, um dos apresentadores mais reconhecidos da televisão brasileira, nome fixo nas grades do SBT por décadas. Mas Marco Antônio não esperou o sobrenome da família abrir portas. Antes de qualquer convite, antes de qualquer câmera, ele já se virava por conta própria. Aos 18 anos, ele estava nos palcos improváveis da São Paulo noturna. Boates, casas noturnas, circos. Os lugares onde o humor era testado na prática, sem rede de proteção, diante de plateias que não tinham nenhuma obrigação de rir. Ali, o jovem Marco Antônio aprendeu o que nenhuma escola ensina: o tempo certo do silêncio antes da piada. A diferença entre um palco que respira junto com você e um que te engole. Ele aprendeu errando, noite após noite, até o erro virar ritmo. A televisão veio pelo tio, mas o talento era só dele. O primeiro convite foi para integrar o programa dominical de Raul Gil, onde Marquito ganhou sua primeira identidade televisiva, o Robô Gildo, um personagem que imitava um robô no quadro O que é o que é. Era humor físico, de movimento, de expressão, e ali ficou evidente algo que definiria toda a carreira. Marquito não precisava de palavra para ser engraçado. O corpo falava por ele. Com o tempo, o nome artístico consolidou-se. Marquito, curto, fácil de lembrar, impossível de confundir. A carreira avançou pela Rede Bandeirantes, onde trabalhou ao lado de Edson Bolinha Cury, no Clube do Bolinha, programa que ocupou a programação da emissora por 2 décadas. Depois veio a TV Record, onde fez dublagens no programa de Barros de Alencar. Cada emissora, um novo capítulo. Cada programa, uma camada a mais de experiência acumulada. Mas foi no final dos anos 90 que tudo mudou de escala. Ratinho, Carlos Massa, estava construindo o que se tornaria um dos programas de auditório mais populares da TV brasileira. E Marquito entrou para o elenco fixo daquilo que a crítica nunca soube bem como classificar, mas que o público adorava sem precisar de classificação. Primeiro na Record. Depois, quando o Ratinho migrou para o SBT, Marquito foi junto. No programa do Ratinho, ele encontrou o personagem que o Brasil inteiro passaria a reconhecer. Não era um personagem com nome ou figurino elaborado. Era ele mesmo, em versão amplificada. O humorista que apanhava dos convidados exaltados nos testes de DNA e fingia indignação com uma cara que deixava a plateia no chão. O dublador que trocava a letra da música na cara dura e olhava para o apresentador como se não tivesse acontecido nada. O coadjuvante que roubava a cena sem avisar.
40 anos de carreira, 3 emissoras, circo, boate, auditório nacional. Marquito não era um fenômeno de um único momento. Era aquele tipo de presença que existe na televisão brasileira como uma constante. Sempre ali quando você liga, sempre reconhecível, sempre capaz de arrancar um sorriso antes mesmo que você perceba que está sorrindo. E foi esse homem, com toda essa história acumulada nas costas, que numa manhã de quarta-feira em 2026, perdeu o controle de uma moto na zona norte de São Paulo. A região da Vila Gustavo, na zona norte de São Paulo, não é um lugar que costuma parar o país. É um bairro comum, de ruas movimentadas, de trânsito ordinário, de manhãs que se repetem sem nenhuma promessa de extraordinário. Mas na manhã de 25 de fevereiro de 2026, uma queda de moto naquelas ruas chegou às manchetes de todo o Brasil em questão de horas. Marquito havia saído de casa como saía qualquer outro dia. A motocicleta era uma presença habitual na rotina dele. Um homem que construiu a carreira inteira no movimento, que passou décadas indo e vindo entre estúdios, gravações e apresentações pelo país, tinha no veículo uma extensão da própria liberdade. Mas naquela manhã, em algum ponto do trajeto, o corpo deu um aviso que não havia como ignorar. O mal súbito aconteceu enquanto ele ainda estava em movimento. Não houve freada controlada. Não houve tempo de encostar. O organismo simplesmente desligou e a moto seguiu em frente sem nenhum comando consciente até atingir outro veículo. Marquito foi ao chão, inconsciente, sem pulso, com sangramento intenso pelo nariz. O rosto que por décadas havia feito o Brasil rir estava imóvel no asfalto, sem nenhuma resposta. O que aconteceu nos minutos seguintes foi o que separou esse dia de uma tragédia sem retorno. A outra moto atingida no acidente era conduzida por Cássio, um enfermeiro. Um homem que, segundos antes, havia sofrido a mesma colisão, que tinha todo o direito de estar em choque, de esperar o socorro chegar, de cuidar de si mesmo primeiro. Em vez disso, Cássio avaliou Marquito, constatou a ausência de pulso e iniciou as manobras de reanimação com as próprias mãos, antes mesmo da chegada do serviço de atendimento móvel de urgência. Dias depois, Cássio descreveu o que viu naquele momento. Marquito estava totalmente inconsciente, não conseguia falar, sangrava muito pelo nariz. Em algum ponto, ainda no chão, levantou os braços umas 2 ou 3 vezes, tentando levar a mão ao rosto. Um sinal, pequeno, instintivo, mas suficiente para indicar que havia algo ainda funcionando por baixo do silêncio. O SAMU chegou. Marquito foi removido com vida. Ele deu entrada no Hospital Nipo Brasileiro consciente e desorientado. Palavras do boletim médico que soariam quase reconfortantes se não viessem acompanhadas da decisão seguinte: coma induzido para a realização de exames. O corpo havia sobrevivido ao impacto. Agora, os médicos precisavam entender o que o impacto havia feito por dentro. A resposta veio em partes, ao longo dos dias: ferimentos no rosto, fratura em uma costela, lesões na coluna que exigiriam intervenção cirúrgica. 2 dias após o acidente, na tarde de 27 de fevereiro, Marquito foi levado ao centro cirúrgico para uma operação que durou 4 horas. O procedimento transcorreu sem intercorrências, conforme informou a assessoria do SBT. Mas o que isso significa na prática é que um homem de 65 anos, que havia parado de ter pulso numa calçada da Zona Norte, estava agora saindo de uma cirurgia de coluna depois de 2 dias em coma induzido. Nos dias seguintes, o país acompanhou em silêncio. Os boletins médicos chegavam com a cadência lenta de quem não tem boas notícias para apressar, mas tampouco tem as piores para dar. Estado grave, porém estável, sem alterações significativas nas últimas 24 horas.
Evolução clínica dependente da resposta fisiológica do organismo. A família acompanhava de perto. A esposa de Marquito estava presente a cada etapa. Raul Gil Júnior, sobrinho do apresentador e primo do humorista, usou as redes sociais para pedir orações. Continuem em oração, escreveu. No início de março, Marquito foi extubado. Voltou a respirar sem aparelhos. Era um avanço. Não era uma recuperação, era uma etapa. O período crítico se estendeu por semanas. A internação, que havia começado no Hospital Nipo Brasileiro, foi transferida a pedido da família para o Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, onde Marquito poderia ser acompanhado por um médico com histórico familiar do paciente. A cada boletim, fãs e colegas perguntavam pelas redes sociais: Marquito está vivo. O que aconteceu com o humorista? As respostas eram sempre cautelosas, sempre mediadas, sempre insuficientes para quem queria ouvir que estava tudo bem. Em 27 de abril, depois de exatamente 62 dias internado, Marquito recebeu alta hospitalar. Mas alta não significava casa. O comunicado oficial da Beneficência Portuguesa era preciso. O paciente seguiria com suporte médico em clínica especializada em reabilitação e cuidados continuados. 2 meses de UTI, 2 transferências hospitalares, cirurgia de coluna, costela fraturada, ferimentos no rosto. O corpo havia sobrevivido a tudo isso. Agora precisava aprender a funcionar de novo. No dia anterior à alta, um dentista chamado Victor Rodrigues foi até o hospital e entregou a Marquito uma nova prótese dentária. O humorista sorriu para a câmera pela primeira vez desde o acidente. Era um sorriso diferente, mais lento, mais pesado. Mas era o mesmo rosto. Em 9 de julho de 2026, quase 5 meses após o acidente, Marquito gravou um vídeo de dentro da clínica de reabilitação e postou nas redes sociais. A voz estava mais calma do que o Brasil estava acostumado a ouvir. Sem auditório, sem plateia, sem ratinho ao lado para dar uma ralhada. Ele olhou para a câmera e disse: Alô, pessoal, estou com saudades. Eu aqui e você na sua casa. Estou no hospital de reabilitação e graças a Deus estou indo bem. 40 anos de palco. Incontáveis risadas arrancadas da plateia. E a frase mais emocionante que Marquito já disse não tinha piada nenhuma. Há uma ironia silenciosa na história de Marquito que nenhum roteirista de comédia teria coragem de usar. O homem que passou a vida inteira fingindo que as coisas davam errado, errando a dublagem de propósito, levando ralhada ensaiada, apanhando no horário certo para arrancar a gargalhada certa, foi derrubado de verdade numa manhã comum, sem plateia, sem câmera, sem ninguém para rir, mas também sem ninguém para cortar a cena. A vida real não tem diretor, não tem segunda tomada. E quando o corpo de Marquito desligou no asfalto da Vila Gustavo, o que estava em jogo não era um quadro de auditório, era tudo. O que esse acidente revelou sobre Marquito vai além do estado de saúde publicado em boletins médicos. Revelou a escala de uma presença que muita gente só percebe quando desaparece. Durante os 62 dias de internação, o silêncio dele pesou de um jeito que poucos conseguiram explicar. Não era a ausência de uma celebridade. Era a ausência de algo que as pessoas reconheciam como constante. Um rosto familiar, uma risada previsível, aquele tipo de presença que existe na televisão brasileira como parte da paisagem. Marquito não era o centro do programa. Era o que tornava o programa humano. E talvez seja essa a medida mais honesta de uma carreira de 40 anos. Não os prêmios, não as audiências, não as emissoras que passou, mas o fato de que quando ele sumiu das telas, as pessoas notaram o vazio antes mesmo de entender por quê. Em agosto de 2026, Marquito segue em reabilitação. O processo é lento, exigente, cotidiano. Cada avanço é conquistado contra a inércia do próprio corpo que ainda se recupera do trauma. Não há previsão oficial de quando
Ou C, ele voltará ao programa do Ratinho. O que existe é um homem de 66 anos trabalhando todos os dias para recuperar o que a queda tirou. Existe o sorriso novo que o dentista entregou antes da alta. Existe o vídeo de Júlio, gravado dentro de um quarto de hospital, dirigido a uma câmera de celular, sem iluminação de estúdio, sem trilha, sem nenhum recurso de produção. Apenas a voz de um homem dizendo que está com saudades. 40 anos fazendo o Brasil rir. E o Brasil, pela primeira vez, respondeu com silêncio. Não de indiferença, de respeito.